Sabe, quando a gente pensa na Itália antiga, ali na região do Lácio, uma palavra vem logo à mente, né? Latim. A gente já imagina Roma, seus legionários, os senadores, todo mundo falando a língua que mais tarde daria origem ao português, ao espanhol, ao francês. Mas olha, a história linguística daquela península é muito, mas muito mais complexa e rica do que parece. Então vamos mergulhar nesse passado para descobrir uma língua que vivia e respirava bem ali, à sombra de Roma. E a pergunta que vai guiar a gente hoje é exatamente essa. E se eu dissesse que, bem ali, no quintal de Roma, uma outra língua itálica com sua própria identidade era falada por um povo conhecido como os Volscos? Pois é. Estamos falando do Valsco. O destino dele foi acabar sendo engolido pela expansão romana, mas ele não sumiu sem deixar rastros. O que ele deixou para trás foram pequenos fragmentos, sabe? Quase como pistas de um crime muito antigo. E é seguindo essas pistas que a gente vai começar nossa investigação. Essa nossa jornada para entender o Volsco é praticamente uma investigação forense. A gente não tem livros, não tem bibliotecas, o que temos são alguns poucos artefatos preciosíssimos que sobreviveram há milênios. E aqui estão as nossas provas principais. De um lado, uma pequena placa de bronze achada em Véletre. Do outro, um machadinho em miniatura, de chumbo, que provavelmente era uma oferenda religiosa encontrado em Satricum. Parecem coisas simples, mas acredite, elas guardam os segredos de uma língua inteira. E aqui está, gravada nesse pequeno machado, a gente encontra a inscrição Iecos Co Fie. Bom, à primeira vista pode não parecer grande coisa, né? Mas essas não são as letras latinas que a gente conhece. Esse é o som autêntico de uma língua quase esquecida, gravada em chumbo há mais de 2000 anos. É impressionante. E o que será que isso significa? Bom, os linguistas chegaram à tradução ao lugar de Aédios. Provavelmente era uma indicação de para quem ou para qual lugar aquela oferenda era destinada. É a partir de pedacinhos assim que o mundo inteiro começa a ser reconstruído. E aqui a história ganha seu primeiro mistério. A escrita usada ali é um alfabeto bem arcaico. Isso é super surpreendente para uma região que naquela época já estava sob uma influência fortíssima de culturas com escritas bem mais desenvolvidas, como os latinos e os etruscos. A pergunta é, por que eles ainda usavam essa forma mais antiga? Ok, agora vamos deixar os objetos um pouco de lado para analisar a língua em si. Como é que os especialistas conseguem decifrar o Vosco com tão poucas palavras? A resposta está no que a gente pode chamar de impressões digitais linguísticas, aquelas características que fazem dela uma língua única. A primeira grande pista, o pulo do gato, está no som das palavras. Onde o latim usava quis, com aquele som de quá, o povo Volsco dizia pis, com o som de p. Essa pequena diferença, na verdade, é uma assinatura. É ela que conecta o Volsco não ao latim, mas a um outro grande grupo de línguas da Itália antiga, a família osco-úmbrica. E as pistas não param por aí, elas continuam na gramática. O Volscum tinha suas próprias regras, claro. Por exemplo, eles usavam terminações de palavras bem específicas, como fi em vez de ens, e ainda preservavam formas gramaticais bem antigas que o próprio latim já tinha modificado, como o final assas, para indicar posse no feminino. São esses pequenos detalhes que provam que o Volscum tinha sua própria história, sua própria identidade. Mas claro, toda boa história de detetive que se preze tem uma reviravolta, né? Aquele detalhe que não se encaixa direito. No caso do Volsco, essa reviravolta é o que aconteceu com os ditongos da língua. Antes de revelar o mistério, vamos só lembrar rapidinho o que é um ditongo. É bem simples, na verdade. É o som de duas vogais juntas numa só sílaba. Pensar em pai, mãe, boi, é um som super comum em várias línguas, inclusive nas línguas itálicas antigas. A anomalia fica claríssima quando a gente olha a palavra para divino. Em osco, que era uma língua ali da vizinhança, eles diziam dei-uai, com aquele som de duas vogais juntas, o ei. Mas olha só que curioso, em volsco a palavra era deu-ue. O som duplo simplesmente se simplificou para uma vogal só, e. O ditongo sumiu. Tá, e por que isso é tão intrigante? Porque essa simplificação dos ditongos era uma marca registrada do ômbrio, uma língua falada bem mais ao norte. Encontrar esse traço no Volsco, que estava ali cercado por latinos e falantes de osco, sugere movimentos de povos, interações culturais que simplesmente não estão nos livros de história. É como um eco de migrações que foram esquecidas pelo tempo. Então vamos lá. Juntando todas as pistas, os artefatos, a fonética, a gramática e essa estranha anomalia dos ditongos, que retrato a gente consegue pintar dessa língua perdida? Qual é o veredito?
O veredito é bem claro. O Volsco não era um latim mal falado ou um dialeto. Era uma língua própria com uma identidade forte da família osco-úmbrica. Essa gramática meio híbrida nos mostra que a Itália pré-romana não era uma coisa só, um monólito. Era um mosaico vibrante de culturas e povos em constante movimento. Era um lugar muito mais dinâmico do que a história que costuma focar só em Roma nos mostra. E aí a gente volta para a nossa evidência principal, a placa de Velletri. A inscrição começa com Deu decluni statum, que significa ao sagrado decluno. Olha aí de novo a palavra Deu confirmando o que a gente viu. E, de quebra, ainda dá um vislumbre da religião e dos deuses daquele povo. A história do Volsco, montada a partir de cacos, nos lembra que por baixo da superfície da história que a gente conhece, existem inúmeras outras narrativas. Cada língua que se perde é como uma biblioteca inteira que pegou fogo. E isso nos deixa com uma pergunta bem instigante. Quantas outras histórias como essa ainda estão por aí, só esperando para serem decifradas?